Meus amigos, se por um lado a gente fala toda hora que ninguém mais, quem quer ser professor hoje, e todas as dificuldades que a gente tem com isso, por outro lado, a gente para pensar um pouco no professor dos dias de hoje. Tem que ser um super-homem, né? Quase. Quase um super-homem. Vamos falar um pouquinho das habilidades que o professor tem que ter hoje. Tem uma matéria que vai aparecer aí para vocês, do canal do ensino, falando justamente dessas habilidades. Além de saber o conteúdo, tem muita coisa pela frente, não é, Maria? Tem. Roberto, nessas habilidades que a gente viu, não se destacou o conteúdo, mas eu queria falar primeiramente do conteúdo. Perfeito. Antes do conteúdo, como todo profissional, tem que ter paixão por aquilo que faz. Sim. Então, eu sempre brinco com isso. Vocês querem que uma empresa afunde? Me coloque na área financeira. Eu não conheço a área financeira. Não conheço, né? A gestão financeira. Eu conheço a gestão administrativa. E algumas coisas da área financeira. Mas, claro, tem um orçamento, uma análise e tudo mais. Mas a gestão financeira, ela tem as suas peculiaridades. Sim. Não tem. Então, se você não gosta do que você faz, ou se você não sabe fazer, não se meta a fazer. Ou vai estudar. Claro. É claro que, às vezes, a escola obriga a gente a ter um pouco de conhecimento financeiro. Eu falo por mim mesma. Fui ver como funciona, porque senão não dá, né? Quando você faz a gestão mais ampla. Perfeito. E acho que o professor, para o docente especificamente, tem que ser a mesma coisa. Não adianta eu ser formado numa área humana e querer dar matemática, por exemplo, ou química, né? Porque são especificações diferentes do conteúdo. Eu diria até mais nesse sentido. Vou ser mais direto que você está sendo agora. Quero chegar lá. Na verdade é o seguinte, se você é um professor de matemática, você tem que ter profundidade no conhecimento de matemática. Isso. Se você é um professor de Fundamental 1, ali, aquele professor regente, polivalente, é pior ainda, porque você tem que ter um pouco de tudo. Né? Bom, o nível dos alunos é diferente, tá bom, mas tem que ser um pouco de tudo. Tem que ter um pouco de tudo. Porque se não tem isso, você não tem nem segurança para poder conseguir todo o resto que são as habilidades do professor que a gente vai estar colocando. Acho que essa questão do conteúdo da sua área específica, ela é fundamental. Perfeito. Né? A partir daí, a gente podia falar um pouquinho das habilidades. Vamos. Então, para falar um pouquinho das habilidades, eu vou ler um pouquinho aqui o que está nessa matéria. Primeira das habilidades que são colocadas aqui, colaboração online. Você já pensou em criar um canal do YouTube, compartilhar vídeos, fazer um blog? Eles falam que isso é uma das habilidades do dia de hoje. Tem razão, né? Quer dizer, em que sentido tem razão? Você pega hoje a maioria das escolas, tem muita coisa que você põe online. Sim. Eu já tive a oportunidade de falar isso outras vezes. Essa questão da tecnologia é um caminho sem volta. Não adianta dizer que não, porque não tem volta. Ele vai só aprimorando tudo. Então, e outra coisa que eu falo sempre, e vou repetir sempre que tiver essa possibilidade e oportunidade é: quem trabalha em educação não pode correr atrás da história. Tem que sair na frente da história. É verdade. Depois que todo mundo fez, eu vou fazer. Esquece, porque já foi o tempo. É isso aí. Então tem que ter essa disponibilidade. E se você não sabe fazer, não tem problema nenhum. Aprende. Procura, né? Acho que isso é fundamental. Nessa linha, fundamentos de tecnologia. Isso. Nessa linha, quer dizer, do que você estava comentando de o mundo não vai ter volta. A maioria das pessoas sabe até usar um e-mail, mas e-mail hoje já está ultrapassado. Nossa, é verdade. Então, o que você tem que ter fundamentos da tecnologia. Além disso, adaptabilidade. Precisa se adaptar às mudanças que estão acontecendo a todo momento. Fácil essa, né, Marina? Eu estou rindo, sabe por quê, minha gente? Eu trabalhei com um professor, boníssima pessoa, mas ele tinha um tal de um caderninho, que aquele caderninho era de 1700, mais ou menos, né?
E ele não mudava o caderninho, e isso não pode acontecer nunca mais, porque Claro. a coisa Claro. moderna, ela vai atualizando, e qualquer coisa desatualiza rápido também. Sim. Então, quando você falou disso, na hora me veio a imagem desse professor, volto a dizer, não é a questão da pessoa, é a questão da técnica desse Sim. profissional, Sim. né? O tal do caderninho. Perfeito. Continuando, essa já falamos bastante, mas está aqui. Aprendizado constante. Isso. Gestão do tempo. Gente, eu vou dizer o seguinte, talvez isso dê até um programa, viu, de gestão de tempo. Opa. Porque eu não consigo entender muito bem essas pessoas que nunca têm tempo para nada. Pera, como você não tem tempo para nada? Você não está organizando bem. Ah, é que eu faço muita coisa. Por mais que você faça muita coisa, você tem que saber gerir o tempo para fazer bem aquilo que você tem para fazer. Dentro do horário que você tem disponível. Sim, Não é verdade? sim. Isso é importante. Então, na Estou vida... falando isso, tem sempre professor que fala, não, eu tenho 2 aulas, estudo de 3. Eu tenho 3, estudo de 4. Pois é. Por isso que eu estou dizendo. Não, aí na questão do conteúdo, que é pior Isso, ainda. isso, Pois é, isso. isso. Não, olha, eu não consigo dar o conteúdo por causa disso. Mas na gestão do tempo é assim, eu não consigo corrigir a prova direito porque tem que não sei o quê. Eu não consigo fazer... Então você tem que saber gerir o tempo. Até porque na sala de aula, os 50 minutos que você tem, se você está dando cada vez mais participação para os alunos, como é que você sabe se vai dar tempo de fazer tudo ou não? Isso. Então, gestão do tempo. Paciência. Essa é boa, né, Marina? Não vou nem comentar. Paciência. Sabe por quê? Não tem, a pessoa que não tem esta paciência, que às vezes é heróica, né? Às vezes é heróica, não pode trabalhar com um aluno. Verdade. Não pode, porque estão em fase de crescimento, você é o adulto da relação, você que media, tal. Então, se você não tem essa habilidade, ou não entrou na fila quando Deus deu, não vai trabalhar em educação, porque não vai dar certo. Perfeito. Trabalho em equipe. Não só de fazer os alunos trabalharem em equipe, mas os professores trabalharem em equipe, que é interessante, né? Porque a gente, às vezes... Muito, porque os professores têm que ter essa noção, porque um ajuda o outro e um completa o outro. A leitura que entende um aluno, o outro completa. Se você é individualista, você não só não trabalha, como atrapalha a equipe. Isso, é verdade. Continuando, comunicação com os pais. Muitos sites ajudam hoje na comunicação, tem aplicativos. Eu estava vendo um aplicativo que é pelo celular, em que o pai avisa, estou chegando, e você já libera o aluno para não ter problema de fila na porta. Mas além disso, todo dia a escola tem um diário, o que aconteceu com o teu filho hoje. Existe uma série de possibilidades hoje de trabalhar a comunicação, o diálogo com os pais. Até a questão de comunicados, né? E quando você fala um relatório do filho, não é um monitoramento escravo. Isso. A escola tem que ter a preocupação, dentro daquilo que ela se propõe, a passar daquilo que lhe compete e daquilo que ajuda no processo educativo do aluno. Perfeito. Porque senão existem mamães, né, que querem saber, ai, dormiu, ai, fechou os olhos, ai, tomou água, ai, sentou, ai... Não é isso. Claro. Não é isso. Porque senão você não cria para autonomia. É isso mesmo. Perfeito. Estamos na nona já. Nona habilidade. Criatividade. Peça ajuda dos alunos. Converse com eles para saber o que vocês podem fazer para deixar a aula mais interessante e dinâmica. Isso não é sinônimo de fazer o que o aluno quer. Isso. É sinônimo de participação. Perfeito. E eu vou contar não um caso, uma outra experiência. Eu vou até citar o nome da professora que é muito amiga da gente, que é a Ivete. Sim. Né, que faz muito isso com os alunos. Não é a Sangalo. Não. É a e ela é Palestra. super exigente. Ela é super exigente. A Ivete não é brincadeira. Mas os alunos têm prazer em participar porque ela dá uma panorâmica e pede muita colaboração e a participação desses alunos. Uhum. Né? E a partir daí eles aprendem. Pois e assimilam o conteúdo histórico, por aí. no caso. Por aí. E a última das 10 elencadas nessa matéria, organização. Os professores modernos sabem se organizar.
organiza tudo, desde planilha das aulas até o que vai fazer a longo prazo. Planejamento, né? O planejamento que a gente tanto fala e que na maioria das vezes acaba ficando... Maioria das vezes é um pouco de exagero, mas muitas vezes fica no papel, naquele... no politicamente correto. É a obrigatoriedade de ter o registro, documento e tudo mais, é verdade. Olha, Roberto, concluindo, para a gente não se entender muito, essas habilidades, elas não são difíceis, mas todas elas exigem uma dedicação muito grande. Isso. E uma mudança de cultura. Exato. Né? Exato. Quer dizer, no fundo o que nós estamos dizendo é o seguinte, se a escola do século XXI tem que ser outra, isso vai ter que começar com o professor. E aí, se o professor não é dador de aula, muitos falam assim, nossa, então o professor vai deixar de ter importância. A gente está percebendo por isso tudo que é cada vez mais importante ter o professor. Exatamente. Mas é uma função um pouquinho diferente do que aquela que a gente estava acostumado. Não é isso? É isso mesmo. Até a próxima.